que significa o Pentecoste? Que significa aquele movimento que acontece em Atos 2. Espero que Deus essa manhã possa nos iluminar para entender um pouco mais, porque nós fazemos parte desse movimento. Como eu falei, Lucas começa o seu segundo volume, o primeiro é o Evangelho, segundo Lucas, e o segundo é Atos. Ele está contando o movimento do Espírito Santo, como ele se expandiu e foi. E para ele, Lucas é um movimento muito importante, porque Lucas muito provavelmente não era um judeu, e esse movimento chegou até ele. E ele queria narrar como aconteceu isso. Então, ele vai e vê o que acontece, e ele narra que Jesus fala que vai estar, que os apóstolos, as mulheres, todos que estavam ali, estava a mãe de Jesus, tinham que ficar em Jerusalém esperando ele voltar. E ele iria voltar de forma especial, ia acontecer um sinal ali, o reino dele iria realmente se estabelecer. E eles ficam em Jerusalém. 50 dias depois, acontece isso, eles estão orando, e de repente, na oração deles, ali, vem como um barulho muito grande que sacode ali Jerusalém, e as pessoas vão até lá olhar o que aconteceu. O que aconteceu? Será que explodiu alguma coisa? E eles têm essa experiência. A experiência que eles têm nessa sala é que o Espírito vem como fogo, um barulho forte, vai ter alguns elementos, que a primeira pergunta que a gente faz, por que isso? O que aconteceu aqui? E esses elementos são elementos que estão muito claros para todo mundo que está lendo esse texto lá do primeiro século, porque são elementos que aconteceu na história do povo de Deus. Então, se a gente voltar lá para Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito, ele vai e sobe no Pentecostes, 50 dias depois que acontece aquilo, ele sobe no Monte Sinai. E no Monte Sinai, quando eles olham para cima, e lá está a presença de Deus, os que vieram de tradição pentecostal vai saber, a Shekinah, é aquela presença assustadora de Deus. Às vezes é com fumaça, às vezes é com fogo, ali tem uma cortina de fogo, e Deus chama todo o povo, falou, vocês agora que saíram, vem para a minha presença. O povo fala, de jeito nenhum, nós estamos com medo. E agora pensando bem, quem em sã consciência vai entrar numa cortina de fogo, num lugar que está pegando fogo? E é exatamente isso, e eles não entram, e Moisés decide entrar, e Moisés entra na presença ali de Deus, na presença plena, e aí você vai ver que Moisés já tinha visto esse fogo na sarça, mas era menor. Agora o negócio estava muito forte, e Moisés fica tanto tempo lá em cima que o povo pensa que ele morreu. E aí tem todo o episódio que eles criam um bezerro de ouro, adoram, Deus fala que vai penalizar esse povo, e Moisés faz um papel de sacerdote pela primeira vez. Ele intercede pelo povo, fala, Senhor, não faça isso é a tua promessa, continue caminhando com esse povo. Deus fica feliz, porque na verdade Deus provocou Moisés para ser isso, mas Deus fala, não vai ser desse jeito mais, eu vou fazer algumas barreiras para que vocês, com o pecado de vocês, eu não destrua vocês. E aí Deus, o finalzinho de Êxodo todo, é ele dando a raiz ali, a planta para se construir o tabernáculo. E eles constroem o tabernáculo, que é esse lugar móvel da presença de Deus, é o Monte Sinai, ou o Éden, tem todas as referências do Éden, tem muita planta, tem árvore, tem tudo ali, e aí é como se fosse o Éden móvel ali, e a hora que chega no último capítulo, Moisés ora, e de Êxodo 40, 35, vem a primeira Shekinah, primeiro Pentecoste, vamos dizer assim, vem o Espírito de Deus com fogo, fumaça ali, e entra no tabernáculo, e aquilo todo mundo fica maravilhado, porque Deus está entre o seu povo, o tabernáculo é a presença de Deus, e aí Moisés entra, e sabe aqueles filmes que acabam não acabando? Você precisa do segundo episódio, ele chega para entrar no tabernáculo, e Êxodo acaba com Deus falando, Moisés, você não pode mais entrar. Tadã! E aí você vai para o livro de Levítico, com todas as explicações por que alguém não pode entrar na presença de Deus. E esse é o primeiro Pentecoste. Então, todo mundo que está lendo aqui, quando ele leu fogo, tremeu, ouve. Aliás, a palavra trovão no hebraico é a mesma de voz de Deus. Então, quando fala assim o salmista, a sua voz se ouve do oriente ao ocidente, é o trovão que está vindo. Brum,
é uma coisa muito poderosa. Mas aconteceu um segundo Pentecoste, uma segunda Shekinah poderosa de Deus. Foi quando o povo já chegou na Terra Prometida, e aí quando eles estavam lá, o rei Davi decide construir uma casa para Deus, falando, não precisamos mais de um lugar móvel, vamos construir um templo, casa, e o Senhor vai morar. E aí Deus fala, Davi, sua mão está muito cheia de sangue, você não pode construir uma casa para mim. E aí Deus fala que o filho de Davi podia, Salomão. Salomão constrói a melhor casa que podia, de todos os lugares, também representando muito a presença de Deus, a única presença de Deus plena, que era o Jardim do Éden. E aí na hora final ali, em 2 Crônicas 7:1, ele ora pedindo a presença de Deus, todo mundo na expectativa, e de novo o texto diz que veio um Pentecoste, entrou a presença de Deus no templo sagrado. E todos celebraram porque Deus estava de novo entre o povo ali, agora no templo, na Terra Prometida. O problema é que o povo de Deus nunca foi fiel, foi desobedecendo a aliança, e Deus mandou juízo, levando eles para a Babilônia, aonde eles foram exilados. E Ezequiel teve uma visão dizendo, Deus já saiu daquele templo, o templo está sendo destruído, mas Deus se mudou. E aí o povo passou muitos anos fora da terra. Quando eles voltam, mas o relato bíblico não fala de um outro Pentecoste, não fala de uma outra Shekinah poderosa. E talvez você fale assim, Marcos, eu já li, no tempo de Jesus tinha um outro templo, tinha o templo de Herodes, construiu com dinheiro de Roma, para não ter rebelião. Então, o novo templo, dizem que os judeus choravam, porque não se comparava com o templo de Salomão. E ali, ou eles estavam esperando de novo Deus chegar na presença, ou eles estavam falando, de repente não vai ter isso outra vez. Mas a expectativa é que alguma hora eles iriam ouvir um trovão em Jerusalém, a voz de Deus, iria ter fogo, iria ter fumaça, e a presença de Deus iria naquele segundo templo de Herodes, mas nunca aconteceu. De repente, esses homens galileus, e Galileia, sempre que você ouvir no Novo Testamento, é o lugar desprezado daquela região. Ninguém pode vir decente da Galileia. Eles estavam lá orando e eles ouviram o trovão. Eu fico imaginando que eles correram para o templo estava normal, nada aconteceu, só que eles olharam para o lado e tinha um montão de pescadores e gente normal, homens e mulheres, eles estavam com a presença de Deus. A presença de Deus veio sobre o povo e não veio sobre o templo dessa vez. E por que a presença de Deus não fulminou, não matou? Porque todos nós temos pecados e eles tinham pecado. Porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz como cordeiro, ele purificou todos aqueles que pela fé estão acreditando nele. E agora Deus pode se mudar para a terra de forma plena, porque Jesus deu a possibilidade de que o seu Espírito poderoso e a sua presença se manifestasse sem que houvesse morte, porque a morte que teria para pagar essa justiça foi feita na cruz. Amém? Vocês estão vendo como não é simplesmente um Pentecoste qualquer? Isso tem uma história, a gente faz parte dessa história.